Em um setor historicamente marcado pela presença masculina, no agro cada vez mais mulheres vêm assumindo papéis de liderança e protagonismo. Na CCPR, esse movimento já é realidade. A cooperativa conta com mulheres à frente de áreas estratégicas e projetos importantes para o crescimento da organização. Hoje vamos conversar com 5 líderes de diferentes unidades de negócio da CCPR para conhecer suas trajetórias, os desafios que enfrentaram e as conquistas que mais se orgulham. Histórias que inspiram uma conversa sobre escolhas e protagonismo feminino. Vamos conhecer e apresentar a vocês cada uma dessas maravilhosas mulheres. Roda a vinheta. Isabela Nascimento, coordenadora de desenvolvimento do produtor. A sua frase, pronto, ninguém está totalmente. Kerlin Macedo, gerente de gestão e performance. Ela diz, é preciso trabalhar, porque ninguém vai fazer nada por você. Ludmila Mota, gerente comercial. Ela fala que a primeira coisa é acreditar em si mesma. Raula Rezende, coordenadora de qualidade e industrial na Unidade Industrial de Curvelo. Sua frase, só seguindo os nossos sonhos a gente vai fazer a diferença. Rita Pimenta, coordenadora de captação de leite na região de Sete Lagoas. Rita diz, se está com medo, vai com medo mesmo. Isso mesmo, gente. Um prazer ter vocês aqui. Estou muito feliz com essa conversa. E uma correção, né? Nós não estamos, na verdade, com 5 líderes. Aqui nós temos 7 participantes. Afinal, 2 das nossas lideranças ali estão grávidas, esperando Olívia e Luísa. 2 meninas que serão mulheres fortes e aguerridas como suas mães. Prazer ter vocês aqui. Prazer é Vamos. nosso. Muito obrigada. Vamos falar aí, né, iniciar nossa conversa a respeito desse ambiente profissional que nós atuamos, né? Como dissemos na abertura, um lugar muito marcado pela presença de homens e as mulheres ganhando espaço, voz e cada vez mais protagonismo. Como que foi para vocês enfrentar ou se houve algum desafio nesse processo de introdução profissional na CCPR? Desde a minha época de formação profissional, quando eu estava na carreira acadêmica, vamos falar assim, os estágios, né, todos os trabalhos de conclusão, o público foi muito masculino. Minha formação é médica veterinária e predominantemente na área que eu escolhi, que é a área de grandes portes, o público era mais masculino mesmo. Então, os estágios, toda essa formação veio já com um ambiente mais masculino, o que para mim foi muito bom, tive muito aprendizado, muito conhecimento e sensibilidade em entender a objetividade do homem, e isso contribuiu muito para a minha formação profissional. E, eh, eu falo assim, a gente não eu não tive tanto, eh, tem algumas dificuldades sim, né, mas, como você mesmo disse, ô Anália, a gente precisa ter uma postura, um posicionamento, né, e algumas frases de algumas dessas lideranças que estão aqui presentes, a gente carrega com a gente e pratica isso no dia a dia. Então acaba que a gente vai lidando com mais naturalidade. Eu acredito que na época da minha mãe, da minha avó, talvez as demais aqui, tenham sofrido muito mais essa dificuldade, né, em ingressar nessas carreiras, em ter destaque, em ser reconhecidas por isso. Foram dificuldades maiores, hoje talvez menores, né, mas que ainda existe de alguma forma, né, direta ou indiretamente. Eu tive a sorte de ter pessoas e profissionais muito competentes e que acreditaram muito no meu trabalho, acreditam muito no meu trabalho e apoiam. Então, eu falo que é sorte e mão de Deus, na verdade, né, que coloca essas pessoas nas quais a gente cresce junto e vai reconhecendo, né, um trabalho do outro. É uma coisa que a Ludmila falou que, assim, achei que é bem importante, é a gente, eh, ter uma postura, né, não abaixar a cabeça e sentir que a gente não é pior do que ninguém e nem melhor, mas, ter a postura para saber entrar e sair de todos os lugares, né, e principalmente no meio onde que a gente está rodeado de homens. Né, se a gente mantém a postura firme, se a gente confia no nosso potencial,
a gente impõe um pouco mais de respeito. É. E até o peso também que a gente dá às vezes, né, às vezes algum comentário ou não dá aquela atenção, é o peso que a gente dá, putz, não é porque eu sou inferior, aí é questão da gente ir lá e seguir em frente mesmo, trabalhando. Então eu também não destaco nenhum item, assim, de peso maior durante a minha trajetória. Também vim ali, né, também sou engenheira, né, estudei sempre com muitos homens ali, então isso a gente vai amadurecendo também é um crescimento ao longo do tempo, e é questão de, ops, não sofrer, é bola para frente, vamos seguir e não é comigo, né? Porque senão a gente fica com aquele, sou eu, é eu, falou de mim, pensou de mim. Não, não é normal, é como se fosse qualquer um, vamos seguir. Isso mesmo. Muito bom, gente. Como que vocês enxergam o futuro das mulheres no agro, né, em posições de liderança? Porque a gente sabe que é uma trajetória, né? Vocês, cada uma ingressou aí em uma área, trainee, começou em outras, em áreas diferentes e hoje assumem cargos importantes. Como que vocês lidam e o que vocês diriam para essas mulheres que querem buscar esse lugar? Eu diria para elas não perderem a direção e o foco, porque assim, hoje a gente já vê a mulher muito mais inserida nesses ambientes que antigamente, né, igual a Lud comentou, na época às vezes das nossas mães, dos nossos avós, eles eram majoritariamente compostos por homem. E hoje já é isso já não é mais uma realidade, né? Então a gente olha, por exemplo, nas universidades, o público feminino ele já está presente ali de forma maior dentro das salas, dentro da CCPR mesmo, o ciclo de estágio é algo que deixa isso muito claro. Nos últimos 3 ciclos, nós tivemos mais de 90% das estagiárias eram mulheres, sendo que um ciclo eram 100% de mulheres. A minha equipe é composta 100% de mulheres, então a mulher hoje ela está 100% inserida e ocupando cargos que ela quer, né? Independente se tem aquela característica ou aquela característica mesmo de ser um cargo, a Kelly comentou da engenharia, né? Tem profissões que elas sempre foram marcadas pela presença maior do público masculino, mas hoje isso a gente já vê uma transição e a mulher ocupando, né, cada vez mais esses espaços, e no agro também a gente vê não só no corporativo, na área, no acadêmico, no corporativo, mas nas fazendas também. Então, produtoras que estão ali, e eu acho engraçado não, curioso, que em muitas fazendas a gente vê as mulheres muito na parte de gestão. Não sei se a Rita e as meninas também têm essa percepção, mas muito na organização, no financeiro, no gestão com pessoas, com os funcionários, apoiando ali o seu marido, né? E muitos produtores também valorizando essa parceria e essa inserção da esposa ali ou da própria filha também no ambiente da fazenda. E principalmente eu vejo muito na parte de gestão também. E essas fazendas, geralmente, que tem a mulher, né, e junto no homem, a gente vê que são fazendas que têm tido sucesso, né? Têm Os resultados evoluído são muito com relação, igual a Isabela falou, que gestão de pessoas, que é como eu disse, parece que a gente tem aquele, a mulher tem aquele feeling de cuidar, né? De ser mãe, de cuidar, de querer o bem, de saber lidar mesmo com as pessoas, né? E não só no de gestão, eu ouvia quando estava muito mais a campo, eu ouvia muito, às vezes de próprios produtores ou às vezes os supervisores de captação também. Essa fazenda ali ela tem uma mulher na ordenha, então da ordenha a limpeza ali, a gente não tem problema com a limpeza ali da ordenha. É no detalhe também, tem a mulher no detalhe, na organização. Então eu acho que eu vejo que agrega muito, são características que acabam se completando, né? Porque querendo ou não, a mulher, o homem, né, tem características específicas que são de cada um, mas que se complementam, e nada impede de que haja algumas características, como eu citei aqui, da objetividade masculina, né, que é muito razão, a mulher é mais emoção. Então essa objetividade, quando a gente traz ela para o lado profissional, ajuda muito na tomada de decisão, em às vezes alguns alinhamentos estratégicos precisam ser
tomadas, né, decisões importantes, essa junção e esse complemento agrega muito, só tem a agregar, né? E eu acredito que é isso, é a mulher ter a consciência de que ela pode e deve estar onde ela quiser, né? Desde que ela se prepare para aquilo, ela se aperfeiçoe e que ela esteja preparada. Desde que esteja preparada, ela pode estar onde ela quiser estar. É isso mesmo. Dentro disso que nós estamos conversando aqui, né, vocês falaram na entrevista que está em texto aí na revista ccpr.cop, a respeito das famílias, as mulheres das famílias de vocês, muito fortes, emblemáticas, que vocês podem, quais mulheres vocês citariam aqui pra gente que inspirou vocês também nesse caminho que vocês seguem hoje? Não, falando em família, para mim, assim, é minha mãe, que está diretamente, e minha avó. São, assim, guerreiras. Minha avó não trabalhou fora, né? Ela desde casa mesmo, cuidando dos filhos, mas extremamente guerreiras. Moravam numa roça, né? Meu avô, minha avó. Na época que os filhos começaram a crescer, minha avó mesmo, não, bora para a cidade, depois os meninos tudo para estudar. E saiu correndo mesmo, né? Correu atrás, ia atrás de emprego para todo mundo, de estudo, pôs todo mundo para frente. Até hoje a gente fala que é ela que manda em todo mundo. E é mandar mesmo. E ela fala e todo mundo faz e obedece bonitinho. E isso vem sequencial aí para mim. Minha mãe também é extremamente forte e a gente fica mesmo, não, deixa eu olhar com a minha mãe mais. Dependendo. E vai passando, é impressionante, que aí a gente vê, são personalidades fortes, de mulheres fortes, assim, porque eu vejo na minha pequenininha hoje também. É impressionante, assim, como é de opinião, não deixa, coloca opinião, e aí lá em casa é um menino e uma menina ainda também, então ela não fica para trás, não. E mesmo você citou que ela não trabalhou fora, mas ela exerceu esse papel de liderança dentro de casa e É extremamente importante colocar isso também, né, do papel da mulher, das forças complementares que tem, que não necessariamente a gente precisa também estar ali. É um cargo de liderança, né, uma empresa. Não, a gente tem uma força, um trabalho muito grande, uma responsabilidade muito grande aí por trás. E hoje eu vejo isso até com os meus filhos mesmo, porque, poxa vida, o papel de mãe, né, as futuras mães aí chegando pequenininhas, é uma responsabilidade gigantesca. É formação de pessoas, né? A gente está formando seres aí, falando, né, por esse lado, né? Para mim também, eu vou pactuar aqui com a Kelly, minha avó, minha mãe, são grandes inspirações. E a maternidade, ela agrega muito para a mulher, né? Ela traz uma força maior para a mulher e um equilíbrio até emocional maior. Porque eu falo que depois da maternidade tudo vira fichinha, tá? Tudo é tranquilo. E isso acaba que a gente vai lembrando, né, com a maternidade também, dessas pessoas que foram espelhos nossos, né? Por exemplo, da minha avó. Na época, né, de vó, acredito que todas aqui eram 6, 7, 8 filhos, né? Gerir uma casa, né, com 6, 7, 8 filhos, lidar às vezes com o marido trabalhando fora, né? Não deixa de ser uma gestão, e uma gestão muito importante, porque ela está formando seres ali que é caráter, é educação, são pessoas que vão habitar o mundo daqui, né? Então acaba que é uma responsabilidade muito grande e um comprometimento e uma dedicação ali muito intensa, né? E acaba que a gente pega esses valores e vai trazendo, né, com a gente para dia a dia mesmo, né? Eu também tenho a minha mãe e a minha avó, por parte de mãe, como inspiração, e tenho a minha mãe como uma inspiração de força também, muito grande, assim, que teve momentos de ela ter 3 empregos, e ser uma loucura, e conseguir gerir tudo, e por um momento a gente morou com a minha avó. E minha avó também traz essa característica da força, mas para mim, muito do feminino também. Ela sempre foi muito elegante, sempre falava muito do cuidar da casa, de saber colocar uma mesa. Então, eu mesclava, eu vejo que as duas, elas trazem
duas inspirações, assim, a minha mãe muito da força da mulher, de você ir atrás do que você quer, independente do que seja, o que você quer, você vai atrás, você conquista. E a minha avó, do cuidar da gente, ela sempre falava, sai, você tem que arrumar, passa um batonzinho, ou cuida, arruma a mesa assim, não é qualquer jeito, não. Então, eu vejo que eu tenho essas duas características, essas forças distintas, mas que eu vejo que complementam e que são muito de mim também. Como que a gente traz isso, né, gente? Até o que a gente não quer. Fala assim, eu não quero ser assim, não. Quando a gente vê, não é verdade? Dentro disso que nós estamos falando, como vocês lidam, vamos falar sobre isso também, que é uma pauta importante, como que vocês lidam com o equilíbrio entre carreira e a vida pessoal de vocês? Como que é isso, assim? Que a CCPR sabe, né? A gente trabalha muito, com muito amor, com muita dedicação. Conta pra gente aí como é que funciona. Eu acho que assim, a gente nunca tá 100% na carreira, 100% na família, sabe? A gente tenta dar o melhor, é claro, dos dois lados, carreira, família, né? Tô falando aqui por todos, mas eu tento dar o meu melhor em cada um, mas a gente nunca vai estar 100%. Um dia eu vou estar 80%, né, para os filhos, 100% na carreira, outro dia eu vou estar mais 90% e às vezes preocupada e com alguma situação específica dos filhos, mas a gente tenta, eu falo que existe, né, pessoas que nos ajudam, né, e essas pessoas não é só, claro, é muito importante a família, né, que dá o apoio, enfim, mas o próprio ambiente de trabalho, sabe? As pessoas que olham para você e falam assim, não, você é a Ludmila, que além daqui é mãe de duas meninas e tal, tal. Então tem esse outro lado que dá uma compreensão, que traz um apoio e que faz a coisa ser mais leve e a gente conseguir fazer esse malabarismo todo. Eu acho que sem esse apoio, né, tanto da empresa quanto da família, esse olhar para a gente não só como a profissional, mas como a mãe, do João, do Pedro, né? Faz toda a diferença e nos ajuda, pelo menos para mim, ajuda muito nesse equilíbrio. É uma loucura, mas Mas a gente se divide, né? Mulher faz 1000 coisas ao mesmo tempo e consegue. E fazer todas bem feitas, né? A gente se desdobra. É cansativo, igual eu falo, às vezes o trabalho para a mulher é mais cansativo porque, além dela ter o seu papel dentro da empresa, dentro do meio corporativo, ela tem o seu papel dentro de casa, não é simplesmente chegar em casa, igual o homem, que chega em casa, ele vai. Já está arraiado na gente. A gente precisa, né? Arrumar a casa, fazer uma comida para o marido. E quando deita, também está deitado, você está pensando, será que eu já tenho que tirar a carne do congelador? Tem que arrumar as mochilas da criança. Tem que acordar antes para fazer café, tem que... Que horas, né? É a primeira a acordar, últimas vezes a dormir, isso aí é... Mas é o que eu falo, Deus deu pra gente esse papel multidisciplinar, como a gente consegue. Mas eu falo assim, quando eu falo assim, a gente tem um apoio, é porque, por exemplo, a gente se esbarra no corredor e isso, né, todo mundo fala assim, e aí, como é que tá suas meninas? E aí, como é que tá, sabe? Então, tem esse subconsciente aí que as pessoas já sabem. Então, acaba que num momento de, às vezes, de dificuldade, ou que você tá ali apreensiva, ou às vezes de ausência, a pessoa sabe, não retornou uma ligação de imediato, pode estar, né, com algum problema e tal. Então, assim, há uma compreensão, e essa compreensão, pelo menos para mim, ajuda muito a tratar com mais tranquilidade. E aí, quando a gente trata as coisas com tranquilidade, a gente não atropela, né? E não assim, comete muitos erros. Isso que você está falando é muito importante. Vocês que são as entrevistadas, mas me permitam falar sobre isso também, a CCPR nos ajuda muito nisso também, né, gente? Assim, é uma instituição, uma cooperativa que entende a mulher, entende a profissional, entende a pessoa em si, com todas as suas multifacetas, multidisciplinas, tudo que ela tem ali que administrar. Isso é muito confortante também, não é? Muito, ainda mais porque criança passa mal, né? A gente passa do nada. Então, se a gente poder dosar isso, né? Ter uma segurança de um lado também, agora eu preciso me dedicar a esse lado de cara. Então, Mas esse equilíbrio, traz né? uma tranquilidade assim pra gente,
já volto. Eu senti isso muito no momento que eu me expressei que eu estava grávida, né? Na minha mente, já tinha criado várias teorias de que ia acontecer um monte de coisa. E a recepção, assim, eu trabalho quase 100% com homens, né? E a recepção desde os meus liderados, os meus pares, o meu gerente, foi tão incrível, tão diferente, assim, do que eu podia imaginar, foi tão a mais, né? Eu sabia que eu ia ter um entendimento, tudo, mas foi tão a mais que eu falei, meu Deus, às vezes a gente cria uma coisa na nossa cabeça, né? Claro que a gente sabe que não é a realidade de todo mundo, de todas as empresas, mas na CCPR a gente pode ter muito essa tranquilidade de que as pessoas já estão mais evoluídas nesse sentido. Se vai sentir isso também. Apesar que já tem lá o Leozinho, né? Já. Né, Isabela? Mas agora com a Luísa chegando aí. Já o que a Ludmila e a Kerlin pontuaram, eu também fui muito bem, tive uma nova gravidez muito bem recepcionada, muito bem recebida por todos na época do Léo também, mas eu acredito que essa flexibilidade entre, hoje eu preciso dedicar mais ao meu filho, principalmente nos períodos que eles estão, né, doentes ou não, agora eu estou mais no trabalho, também eu não vejo que a gente consegue dosar e equilibrar 50%. Vai ter épocas que eu vou precisar, de fato, dar mais apoio ao Léo, tem vezes que eu preciso dar mais foco, né, ali no trabalho, principalmente em viagens. Já sofri mais com viagem, hoje menos, mas às vezes sair na segunda, voltar na sexta-feira, e aí você se sente culpada porque você está, de certa forma, se dedicando mais ali ao trabalho, está ausente, mas você está ausente, mas sua cabeça também está em casa para saber se está tudo bem, se está indo para a escola, seus para casas. A presença continua, né? Não é física, mas... Mas é um desafio equilibrar. E aí, quando você coloca do equilíbrio, né, do profissional, do pessoal, e a gente pensa nos filhos, mas eu colocaria de pensar na gente mesmo, do autocuidado também. Porque isso foi algo que eu demorei a focar, ou talvez a dedicar, talvez a mim mesma, sabe? Do autocuidado, para eu estar bem, para dar conta do todo também. Então, hoje eu valorizo mais esses momentos de autocuidado, para mim são fundamentais. Gente, que valores, né? Nós falamos em família, nas avós, nas mães. Que valores que vocês levam para a gestão de vocês, das equipes de vocês no dia a dia? Eu acho que a escuta ativa, que você está ali presente naquele momento, é a simplicidade mesmo. Você sabe, o liderar não é você impor alguma coisa. É você, assim, passar a informação e dar aquele apoio, saber que o seu liderado ele vai ter você se precisar. Então, eu acho que é a presença mesmo, a escuta ativa. A empatia eu colocaria também disso. A gente tem muitas mulheres, né, igual na minha equipe, que são 100% mulheres, tem mulheres que têm filhos também. Então, a empatia de entender que às vezes vai ficar doente, também que tem a dedicação às vezes, maior ao filho, né, ou à família, no momento que precisa. E ética e lealdade também, de transparência, para a gente estabelecer uma relação de confiança. Eu acho que a confiança ela é a base das relações. Então, a confiança ela é um valor que eu levo muito forte para a minha equipe como a base. Eu falaria a mesma coisa, a questão da ética, né, da lealdade, do respeito, né? Respeito entre as equipes, porque um ambiente de trabalho precisa ser engessado, né? Na verdade, é até ruim. Ele tem que ter um equilíbrio e o respeito, ele ajuda muito nesse equilíbrio, né? Quando há um respeito pelo outro, um olhar com empatia pela situação do outro e a equipe se une, né? E faz essa união que desenvolve, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. O líder está ali para tirar o melhor do time mesmo. Então, cabe tudo isso que foi colocado aí, de realmente a gente está ali, tem que ouvir, tem que incentivar, tem que apoiar, tem que ter, né, entender o dia de cada um e
buscar ali, cobrar, Cobrar. mas para estar incentivando ali, bora lá, buscar essa confiança mesmo, porque ele também vai correr atrás à medida que ele tiver essa confiança, ele se sentir envolvido, é importante a gente dar esse E a presença. suporte. Nós estou aqui para te apoiar, é você dar esse espaço também para que a pessoa também possa crescer. Eu acho isso importante. Eu acho que a sinceridade também, sinceridade, honestidade, humildade, para tudo que as meninas falaram, né? Para a gente saber ouvir, para a gente estar ali como apoio, saber ajudar e empatia também. Então, acho que só complementa o que todas falaram aí, que eu levo também para Prazer Tá. para a equipe, né? Gente, sensacional conversar com vocês. Muito obrigada. Espero que vocês também tenham gostado. Nós aqui falamos assim de uma fatia pequena, mas de grande peso da CCPR, que é tão gigante, né? Com mulheres tão extraordinárias, cada uma em sua atuação, mas todas essenciais. Se estejam aí as nossas colaboradoras, produtoras, cooperadas, todas vocês são muito importantes e a gente se orgulha muito disso, né? Histórias, como ouvimos aqui, diferentes, trajetórias inspiradoras, e nós vimos e comprovamos que na CCPR o protagonismo feminino ele não é só discurso, ele está no dia a dia, nas decisões e no futuro da cooperativa. CCPR é a união que desenvolve com mulheres que fazem acontecer. Muito obrigada, viu?